Na manhã desta quinta-feira, falas de Lira que vieram a público demonstram brusca virada de posicionamento de sua relação com o governo. O presidente teve uma conversa ao pé do ouvido com Arthur que surtiu efeitos imediatos no equilíbrio entre os poderes. Ao ser perguntado por jornalistas sobre o teor da reunião, o presidente respondeu: fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa. Não seria simples assim? Eu comunicarei à imprensa, vou ter uma reunião com o Lira, sabe? E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto e o resultado da nossa conversa, tá? Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Entretanto, Lula consumou a vitória de sua articulação com o adiamento da sessão conjunta prevista para a noite de quinta-feira, onde parlamentares iriam analisar os vetos presidenciais. A decisão evitou eventuais derrotas ao governo em momento-chave. Isso porque, pouco antes de Pacheco anunciar o adiamento, ao lado de Randolph Rodrigues, o ministro Fernando Haddad entregou o texto da primeira proposta para regular a reforma tributária, que possivelmente é a maior prioridade do governo. Não sabemos o que o presidente disse na conversa com Lira, mas nesse resumo de notícias da mídia ninja, você vai entender todas as consequências dessa mexida de peça no tabuleiro do poder. E mais, bancada da bala quer o libera geral de armas, dando autonomia para os estados nesse tema. A Advocacia Geral da União, o Congresso americano e a Austrália aumentam a ofensiva contra a empresa X. Se inscreva no canal da Mídia Ninja, nos ajude a chegar a 1 milhão de seguidores. De largada no resumo, fique por dentro da extensão política que a conversa entre líderes gerou em benefícios ao governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou atrás das ofensas feitas no início deste mês contra o ministro Alexandre Padilha, quando o chamou de incompetente e desafeto pessoal. Em entrevista exibida nesta terça-feira na Rede Globo, Lira minimizou os ataques e disse que errou no uso dos adjetivos. Porém, mantém críticas em relação à interlocução de Padilha com o Congresso. Para ele, a atuação do ministro não funciona. A troca de farpas teve início na votação da Câmara pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento no caso Marielle. Na ocasião, Padilha articulou votação para empurrar aliado próximo de Lira para o lado bolsonarista do pleito, contrariando os planos do presidente da casa. Entretanto, além do recuo, Lira mudou bruscamente e teceu elogios ao presidente. Durante a entrevista na qual recuou das ofensas ao ministro Alexandre Padilha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se rendeu ao presidente Lula e disse que primeiro ano do governo foi espetacular. O elogio de Lira ocorre como um gesto de aceno ao executivo e demonstra uma mudança de tom em relação ao início deste mês, quando partiu para ataques pessoais contra o ministro responsável por fazer a articulação de Lula na Câmara dos Deputados. Ainda na mesma entrevista, Lira também rebateu comentários de que estaria preparando pautas-bombas e comissões parlamentares de inquérito para desgastar o governo e confessou o seguinte: não há nenhum governo, desde que cheguei na Câmara, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós. Para arrematar, o Congresso fez o movimento que o governo esperava.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendeu a pedido de parlamentares da base governista e adiou a sessão conjunta do Congresso para análise de vetos presidenciais. Pacheco anunciou a decisão na noite desta quarta-feira, pouco antes do horário em que estava agendada a sessão. De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de veto, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos. Ainda nesta quarta, Pacheco recebeu visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua residência oficial em Brasília. No encontro, estiveram presentes líderes do governo e o ministro de Lula entregou o texto principal de regulamentação da reforma tributária. Antes disso, Haddad já havia entregue a Arthur Lira, presidente da Câmara. Contudo, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a bancada da bala emergiu. Em mais um cabo de guerra com o STF, a bancada da bala tensiona a relação com a Suprema Corte. Atualmente, os estados têm legislações complementares diversas sobre a questão do armamento, o que é inconstitucional. Todos os ministros da Corte votaram pela derrubada, sob a alegação de a lei não estar em conformidade com as regulamentações federais sobre o tema, como o Estatuto do Desarmamento. Esta decisão faz parte de um julgamento mais amplo que analisa várias leis estaduais sobre o porte de armas. A Advocacia Geral da União protocolou casos semelhantes contra outros estados. Enquanto isso, deputados federais pressionam por um projeto de lei que flexibilize as regras estaduais para o porte de armas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já avança para conter eventual avanço do armamentismo no Brasil. O Supremo Tribunal Federal invalidou nesta terça-feira uma lei do Mato Grosso do Sul que facilitava o porte de armas para atiradores esportivos, os CACs. Todos os ministros da Corte votaram pela derrubada, sob a alegação de a lei não estar em conformidade com as regulamentações federais sobre o tema, como o Estatuto do Desarmamento. Esta decisão faz parte de um julgamento mais amplo que analisa várias leis estaduais sobre o porte de armas. A Advocacia Geral da União protocolou casos semelhantes contra outros estados. Enquanto isso, deputados federais pressionam por um projeto de lei que flexibilize as regras estaduais para o porte de armas. Agora, fique por dentro das últimas notícias sobre as polêmicas do bilionário de extrema-direita, dono da rede social X, que tem usado seus recursos para atacar democracias pelo mundo. A Advocacia Geral da União instaurou apuração interna para investigar a plataforma X por vazamento de informações sigilosas do Supremo Tribunal Federal. Em paralelo, o órgão também pediu ao STF que abra um inquérito para investigar eventuais crimes que possam ser descobertos no mesmo episódio de vazamento. A advocacia trabalha sobre a suspeita de que o relatório divulgado por deputados americanos com ordens do STF continham dados sigilosos. Trechos de documentos do Supremo também foram divulgados pelo jornalista americano Michael Shellenberger, no chamado Twitter Files. Segundo o advogado-geral da União, a divulgação do material foi uma tentativa de desestabilizar o Estado democrático instituído pela Constituição. Se comprovado dolo no vazamento, a plataforma X pode ser responsabilizada em ação civil e administrativa. O dono da plataforma X, Elon Musk, vai prestar depoimento na Câmara dos Estados Unidos no próximo dia 8 de maio para dar esclarecimentos sobre os Twitter Files. E deputados bolsonaristas, incluindo Júlia Zanatta, Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, devem acompanhar a oitiva direto de Washington. Os chamados Twitter Files foi um conjunto de documentos publicados em 2022 pelo jornalista americano Michael Shellenberger, logo após Elon Musk comprar a plataforma X. O conteúdo dos materiais apontam uma suposta pressão do governo americano sobre os proprietários anteriores da empresa. Além disso, o Twitter Files também mostram que as ordens da Justiça brasileira contra a plataforma estariam promovendo uma suposta censura do judiciário no Brasil.